Olá, sejam muito bem-vindos ao podcast Estética em Alta Frequência. Esse podcast é um oferecimento da HTM e da Tulipia, duas grandes empresas que já estão há mais de 25 anos no mercado, trazendo cada vez mais tecnologias inovadoras e também em dermo cosmético. Meu nome é Sofia Silveira, eu sou acadêmica em biomedicina, atuo há 5 anos já na área da estética e hoje estou acompanhada, né, Fê? Por favor, se apresente pra gente. Olá, pessoal, eu sou a Fernanda, eu sou fisioterapeuta, dermatofuncional, sou mestre e doutora em fisioterapia e sou o gerente do time clínico científico da HTM. Estou muito feliz de estar aqui participando com vocês, principalmente com a nossa convidada super querida, a Cris, que está aqui com a gente. Vou fazer uma apresentação bem breve, né? Que ela quase não tem nada no currículo dela, né, Cris? Então vamos lá, nossa convidada de hoje, ela é referência mundial quando o assunto é criolipólise, fisioterapeuta, idealizadora conceito da criomodelagem, perita em criolipólise e mentora de milhares de profissionais pelo mundo. E acaba de voltar de Mônaco, onde apresentou seu trabalho em um dos maiores eventos da medicina estética e anti-envelhecimento do mundo, que é o AMWC. Cris, se apresenta pra gente, por favor. Não, já fez todo o trabalho, né? Mas eu sou a Cris Toffoli, que é apaixonada pela tecnologia, né? Sou fisioterapeuta, comecei a minha formação com reabilitação e dermatofuncional. Eu tenho 21 anos de formada, eu sou da primeira turma de fisioterapia do estado do Espírito Santo. Eu entrei na primeira turma e formei na segunda, que eu tranquei um ano de faculdade para ter meu filho, né? Eu já tenho um filho bem grandinho. Os dois estão bem grandinhos. E trabalhava ali no início, a gente começou a carreira da fisioterapia dentro do Espírito Santo, porque não tinha fisioterapia, ninguém sabia o que era. Então eu comecei a trabalhar com reabilitação e com estética. Porém, em um determinado momento, no meio da minha carreira, isso já tem em torno de 10 anos, que eu conheci a criolipólise logo quando ela chegou no Brasil. Eu conheci a criolipólise e fiquei apaixonada, porque eu sou louca por resultados, poucas sessões e grandes resultados. E eu vi que essa tecnologia tinha muito para entregar. Então, me aprofundei aí nessa técnica, muito estudo. Então, mas, na verdade, sou uma fisioterapeuta que hoje trabalho exclusivamente na área de dermatofuncional e perita em criolipólise. Vivo e respiro isso já há muitos anos. E hoje é nossa parceira aqui, já de muito tempo já da HTM, né? Já. No desenvolvimento da nossa CrioSculpt. Né, sim. Fê? É isso aí. Então, a gente estava batendo um papo aqui no off, né? A Cris, enfim, uma parceira aí de anos, até antes mesmo de eu entrar na HTM, a Cris já era uma super referência, né? Com a gente, enfim, respeito demais por ela, admiração demais por ela. E a gente teve algumas questões com o equipamento anterior, né, de criolipólise, e decidimos partir para um novo desenvolvimento do zero, para que a gente aí conseguisse ter uma máquina que entregasse resultado, mas que também não desse dor de cabeça para os profissionais e, enfim, conseguisse entregar mais ainda do que já entregava. E me surpreenderam, né? Eu brinco que quando eles foram apresentar essa máquina, eu lembro que eu estava num evento aqui em São Paulo com a minha família e eles, Cris, a gente precisa passar aí no hotel para te apresentar a máquina. E eu fui com o fubá, eles chegaram com a polenta completamente pronta, né? Então eu fiz muitas solicitações, eu falei, acho meio difícil. Pois eles, assim, eu fiquei muito surpresa, porque não só atendeu todas as minhas expectativas, como entregaram além. Eu estava até comentando aqui, né, antes da gente começar, que me ter como parceira não é para qualquer empresa. Porque eu trabalho, eu faço o meu melhor e a minha relação com as empresas, eu compro as minhas máquinas justamente para poder ter uma relação de independência. Eu gosto de ter todas as máquinas do mercado, até para avaliar o que precisa melhorar em uma, em outra. E a HTM, lá atrás, quando a gente começou a parceria, olha, isso não tá bom. E talvez seria melhor escolher, assim, vamos deixar isso para lá e vamos investir em outras tecnologias. Pois não, né? Mesmo com todas as demandas, optaram por fazer uma nova tecnologia que atendesse. Então, eu fiquei muito feliz, porque essa parceria só, com certeza, com tudo isso,
veio fortalecendo-se aí ao longo dos anos. Com certeza. Acho que a gente, enfim, teve um trabalho de anos, né, Cris? E continuamos tendo. Isso que é legal do CrioSculpt. Que a Cris vem com uma ideia nova de aplicador e essa possibilidade de sempre estar melhorando o equipamento, isso é uma coisa que motiva a gente, né? O time de desenvolvimento. Os profissionais também dão essa confiança para a HTM, porque sabe que a gente está sempre indo atrás do melhor. E também poder escutar, né, dos profissionais, enfim. Esse é o diferencial. Quando você escuta quem está ali na prática clínica, e aí não é só a Cris, tem um time por trás, né? Então eu tenho hoje aí muitas licenciadas, então não é só a minha demanda. É a minha demanda e a demanda que eu escuto dos outros colegas, parceiros, né? Então, por exemplo, a Lorena, que trabalha muito mais exclusivo com a harmonização íntima. E aí ela, por que não, né? Essa possibilidade. Então a gente vem trazendo não só a Cris, mas todo um time que hoje já trabalha com tempo validado e na nossa prática clínica. Então eu estou fazendo o meu facial. Eu já estou entregando muito resultado. Fê, mas olha, isso daqui me ajudaria um pouco mais. Esse cabo está saindo por aqui, se ele saísse por ali, tenta dar uma melhorada. Então, quando você tem uma empresa que está escutando aquele profissional que está lá na ponta da prática clínica, aí você tem um produto que tem a validação. Não adianta, eu costumo dizer, ciência sem prática clínica ou prática clínica sem ciência. Tem que andar lado a lado. E é bem o que a HTM faz, né? A empresa está sempre do nosso lado com relação às pesquisas científicas, mas também para atender a nossa demanda na prática clínica. Que legal. Agora a gente pode ir um pouquinho pro nosso roteiro para falar um pouco mais da Cris, por trás dos bastidores. Vamos lá. Cris, você tem uma história incrível, né? Tu já acabou de falar que já está há anos na área, prática, enfim. Tu começou com máquinas alugadas, é sério, isso que engraçado, né? Porque vê a referência que tu é hoje para muita gente, né? Mundialmente. E tu deu o primeiro curso com receio e hoje tem fila de espera para tudo que tu oferece. Tanto para procedimentos e cursos. Me corrija se eu estiver errada. Como que tu enxerga esse crescimento e o que te guiou até aqui? Pois é. Agora a gente está indo muito para o online, né? Mas até o ano passado, até a nossa última turma do ano passado, que foi logo depois do congresso em Salvador, né? A gente abriu uma turma extra, mas até a nossa última turma em São Paulo foram todas com vagas esgotadas. Então eu estou indo para uma estratégia online agora, por uma questão também de posicionamento de mercado e cansaço e mudar a minha perspectiva ali, estar mais próxima à família. E hoje, na minha clínica, o tempo de espera para fazer um procedimento comigo é em torno de 2 anos e meio. A pessoa coloca o nome na fila, tem filho, 1, 2, esses dias eu avaliei uma que eu falei, não, eu tive um filho, eu tive o segundo, aí agora eu fui chamada, agora eu tô pronta. Tô pronta pra recalchutar tudo. Ela planejou. Mas assim, são duas coisas, né? Uma, eu acho que é meta, é propósito. Eu sempre tive um sonho de ter uma agenda. Nós que somos autônomos, né? Se preocupa sempre com a agenda. Então eu sempre tive isso comigo. Poxa, eu quero não ter que me preocupar com a minha agenda. Então isso já fazia parte de um propósito meu. Tava ali. Se você não sabe onde no checklist, você né? quer chegar, qualquer lugar serve. Então eu tenho tudo muito bem determinado na minha vida. Na minha área profissional, né? Na minha área como mãe, como esposa, pessoal. E não foi diferente com a minha agenda. Então, só que aí, claro, por trás um trabalho de muita dedicação, muito amor, um propósito muito bem definido, que é fazer parte de histórias. E hoje, muito estudo. Hoje, então, nem se fala, né? Porque é muito investimento em pesquisa científica. Hoje, a pessoa espera tanto para fazer um procedimento lá na clínica com a gente, que eu costumo falar muito com a minha equipe. É uma equipe pequena, até porque eu não quero perder a exclusividade. E elas esperam muito por isso. Elas vão ali para viver uma experiência. E é exatamente o que elas, quando elas chegam lá, elas encontram. Mas não adianta viver uma experiência, ter um ambiente legal, agradável, melhor cafezinho e todo mundo impecável e eu não entregar resultado. O meu foco sempre foi foco no resultado. Então, esse movimento que você está falando tem a ver com o resultado que eu entrego. A propaganda não vem do marketing. A propaganda vem da entrega real de resultado. Que aquela pessoa que eu entreguei resultado, que eu fiz parte da história dela, fala para todo mundo do trabalho, para as pessoas próximas. Ela quer que aquelas pessoas também possam viver aqui. Aí é o marketing boca a boca, não tem igual.
E não é diferente no curso. Ontem aqui na feira, hoje já encontrei com pessoas, Cris, eu tô com 5 máquinas. Aí a outra ali foi tirar uma foto comigo, ela tava toda impecável. Eu falei, nossa, eu posso tirar uma foto com você, você tá linda, Isa. E ela falou bem assim, para de brincadeira. Ela falou, graças a você. Não é a mim, é uma metodologia que tem uma verdade por trás disso e que a partir do momento que você compartilha uma verdade, isso passa a ser verdade para aquela pessoa também. E às vezes a pessoa é até mais empreendedora do que eu, que ainda continuo pequenininha, ali com a minha... As 2, agora tô indo pra minha terceira Crio Sculpt, tenho várias outras máquinas, mas agora eu só quero trabalhar com ela, As outras entram só no stand-by, enfim, fica ali no stand-by e só pra pequenas coisas que não são tão importantes. Mas você vê pessoas que você teve a oportunidade de mentorar, se destacando ainda mais do que você, isso pra mim não tem preço. Assim, eu até me emocionei agora tu falando, porque uma pergunta agora fora do script, né? Porque como que é a sensação, assim, pra te olhar tuas alunas e ver como elas cresceram, assim, graças ao teu estudo, porque não é fácil, né? A gente tem que entregar o nosso tempo, a gente tem que abrir mão de muita coisa, do tempo com a família, como tu acabou de falar pra gente. Deve ter sido um processo, né, desafiador. Muito. Mas como que é a sensação da recompensa agora, de ver você mudar vidas além das tuas pacientes, né? Porque a gente já consegue mudar as vidas de autoestima, mas também das alunas, né? E fazer uma bola de neve, assim, porque vai desencadeando uma coisa atrás da outra, né? O propósito é sempre o mesmo, né? Fazer parte de histórias. Então eu faço parte da história daquela minha paciente, entregando o resultado. E quando a pessoa chega vai ser uma aluna, é fazer parte, me conectar daquela história. Só que aí eu entendi que com isso, ela vai gerar várias outras pontes, né? Então é esse meu propósito principal, que é fazer parte de histórias. Eu não vou estar talvez diretamente, mas indiretamente, fazendo parte de milhares de vidas aí é fora. Então, assim, é muito legal olhar para trás e ver assim que tudo valeu a pena. Não foi fácil. Minha meta nunca foi eu quero me destacar. Então, isso pra mim, até hoje eu me sinto constrangida, porque eu trabalho no meu dia a dia, meu foco continua sendo o mesmo, eu tô ali de 8 da manhã, 8 da noite, todos os dias. Eu vendo uma verdade. Então, só que quando você se destaca, também tem outras coisas que vêm com isso, né? Então, você sofre ataques, às vezes, desnecessários. Tem toda essa questão de empresas, né, que às vezes vão te olhar com um olhar positivo e às vezes não, porque às vezes quer uma exclusividade sua e nem tem uma máquina boa para te oferecer e você não está disposta a isso. Então, assim, eu passei por muita coisa desnecessária, não precisava ter passado por isso, mas depois eu entendi. Eu lembro que um dia eu cheguei chorando, eu sempre conto essa história, né? Lá na roça do meu pai, e eu tinha passado por uma situação muito constrangedora. E ele olhou e falou, minha filha, eu cheguei lá, ele trabalhando, meu pai é agricultor rural, não tem nem a 4ª série e tem as 3 filhas dele formadas. Eu sou fisioterapeuta, sou a mais velha, minha irmã do meio é dentista e a caçula formou agora em medicina, ginecologista. Legal. Então, pra ele, assim, o orgulho da vida dele é ver que ele tem um quadro com nós 3 de jaleco. E eu cheguei chorando lá na roça, meu pai não entendeu nada, me viu chegando de pijama. E ele olhou e falou, você aqui, foi lá me dar um abraço. Ele olhou e falou, o que foi? Ele estava jogando lenha no secador de café, que ele estava em plena época de colheita de café. Isso bem tarde da noite, porque vira madrugada, né? Trabalhando. E aí eu abracei ele e falei, ai pai, aconteceu isso. E meu pai com toda ingenuidade, mas com toda a sabedoria, né? Que a maturidade traz. Ele olhou para mim e falou, filha, você... sem querer, você está se destacando. Então, você vai ter um certo ataque. E tá tudo bem, porque isso significa que tá sendo importante o que você tá fazendo. Tá crescendo. E sabe o que o papai vai fazer? O papai vai orar por essas pessoas. Isso foi um aprendizado tão grande para mim, porque depois eu fui fazer um curso de inteligência emocional, que o professor, que é muito estudado, falou aquilo que meu pai, com toda simplicidade dele, falou para mim. Eu vou orar por essa pessoa que tá te atacando, para que Deus prospere na vida dele. Olha isso. Isso é de uma sabedoria, pessoal, porque geralmente a gente ora assim, né? Senhor, livrai. Faz que essa pessoa esqueça de mim, mas não, a oração tem que ser o contrário, né? Prospere na vida dessa pessoa. E essa é a oração verdadeira. E é isso. E aos pouquinhos, enfrentando um dia de cada vez, muitas vezes pensando em desistir. Não quero, não preciso disso. Vou ficar aqui trabalhando com meus pacientes, tá ótimo. Mas enfrentando um dia de cada vez,
E no final deu tudo muito certo. E ontem também eu vi uma coisa que assim, dar certo pra você é o quê? Dar certo é você olhar pra trás e ter orgulho da sua história. Eu tenho 2 filhos, né? Como eu falei, eu tenho o Otávio, que 25 anos, e a Alice, de 18. E quando eu olho pros meus filhos, eu vejo o que eles estão se tornando, eu tenho certeza que eu dei muito certo na minha vida. Sucesso, né? Então esse, pra mim, é o meu verdadeiro sucesso, né? O legado que eu deixei para os meus filhos, né? Então eu olho pra tudo que eu construí com muito carinho, com muito respeito, mas esse é o principal ponto, assim. E sem passar por cima de ninguém, construindo uma história de verdade. Que legal. Que lindo. Muito lindo saber disso, né? Que legal, assim, até a oportunidade de te entrevistar e saber disso em primeira mão, assim, é muito legal. Porque é legal a gente ver isso de... Olha só, você começou alugando equipamentos. Muita gente deve estar alugando equipamento agora que se sente da mesma forma como tu já esteve, já passou. E percorreu, né? Capinou esse Eu falo esse isso caminho. no curso, sabe? Eu falo muito isso no curso. Eu falei, olha, eu lembro que eu comecei alugando. Uma grande amiga minha lá do Espírito Santo se chama Rose Moretti. Ela é super empreendedora. E quando começou esse boom da criolipólise, e que a criolipólise chegou no Espírito Santo e teve um primeiro curso, o meu primeiro mentor se chama Gabriel Machado. Ele é um grande amigo. Ele é filho da dona da antiga Device, uma empresa que já não existe mais hoje, mas que, assim, foi a primeira máquina de crio que teve no Brasil. E o Gabriel, eu lembro que a Rose, muito amiga dele, começou a alugar, comprar muitas máquinas para alocar. E eu comecei a alugar um dia, 2, 3. Vim para São Paulo fazer um curso, e a mãe dele, a dona Estela, da Device, eu conto sempre essa história. Já tive a oportunidade de agradecer, de fazer uma homenagem no meu Instagram para ela e para ele. Ela me desafiou, ela falou, por que você não vai comprar a sua máquina? Você já está alugando 15 dias, mas para mim era surreal, porque hoje você tem a melhor máquina do mercado, do mundo, não estou falando do Brasil, estou falando do mundo, que é a CrioSculpt da HTM. É a melhor máquina do mundo, e olha que eu rodo não só os eventos nacionais, mas internacionais, com preço super. Você consegue comprar. Naquela época, eu lembro que a minha primeira máquina de crio foi quase R$200 mil. Gente, hoje R$200 mil já é um preço de um apartamento, já é muito caro. Imagina naquela época. Eu não tinha condições nenhuma. Eu lembro que eu falei com meu marido, falei, você consegue organizar aí na empresa, tirar uns 30 mil para me emprestar e o resto eu vou parcelar? E ela me desafiou, ela falou, olha, compra. Se com 6 meses você tiver arrependido-se, eu compro de volta de você. Cara. E hoje eu faço isso com minhas alunas. Eu falo com elas, meninas, eu comprei, foi um processo, até hoje a gente trabalhar com um protocolo completamente seguro que a gente trabalha, mas entregando o meu melhor com aquilo que eu tinha disponível no momento. Comprei uma máquina, com pouco tempo, quitei, fiz um upgrade, paguei mais uma fortuna, e aí foi toda essa história construída até aqui, né? Hoje eu não tenho mais essas máquinas. Hoje a minha empresa de referência é a HTM, e graças a Deus por isso, porque a gente dá essa continuidade. Mas eu desafio as minhas alunas, eu falo, olha, eu comprei sem ter dinheiro e sem saber como fazer. Você tem todo o protocolo aqui seguro. Como que você não vai comprar? E eu recebo milhares de depoimentos no meu Instagram. Quando eu venho aqui para esses eventos, você mudou a minha vida. Hoje eu tenho carro, eu tenho casa, eu comprei casa para minha mãe, eu tenho máquina, tenho 5 máquinas, eu tenho não sei quantas máquinas. Então, assim, isso é muito, muito legal. Tem um começo. E eu costumo dizer assim, o processo precisa ser respeitado. Mas que hoje as coisas estão mais fáceis, estão. Porque hoje você tem uma máquina que é a melhor do mundo, com um preço que você consegue, preço acessível. E não só isso, uma técnica como a nossa, que é validado não só na prática clínica, mas também cientificamente. Tanto o curso disponível, né? Porque eu acredito que na tua época, literalmente capinou o caminho, né? É isso, então, capinou. É isso aí. Então, agora com tanto recurso, tanto estudo disponível... Muito, muito. E eu costumo dizer assim, que a prática clínica muda tudo. Porque a prática clínica... Você tá ali vendo, isso ficou bom, mas não ficou perfeito. Isso ficou bom, mas não ficou perfeito. Quantas vezes que eu vou dormir... Pensando. Tá louca? Porque como eu trabalho exclusivamente com crio, a minha clínica ela é exclusiva de harmonização corporal e facial criolipólise. Quando eu falo que a CrioSculpt é uma clínica completa, não é brincadeira. Porque eu faço uma harmonização corporal, uma harmonização facial. Eu trabalho protocolo em cabine, que é o que eu vou falar hoje, aqui no meu tema, que vai ficar depois, inclusive, né, no YouTube. Vai o tema sim, de ontem, que foi a abordagem do lipedema, com a criodinâmica, e o melhor tratamento em cabine hoje, que é com a criodinâmica, com algumas associações. Então, assim...
é fantástico. É pegar e fazer, né? É pegar e fazer. Cris, que a sua história é linda, a gente já sabe, você, né, contou aqui que realmente eu fiquei também emocionada. Eu já admiro demais você, cada vez mais eu admiro. Mas vamos falar um pouquinho dos resultados, né? Quem te acompanha vê, os seus resultados são incríveis. São, assim, resultados que muita gente fala, não acredito. Sim. Não acredito que foi feito com criolipólise, né? O que você atribui esses resultados, Cris? O que você, enfim, pode falar aí que você entende que faz parte desse processo e por que você consegue entregar tudo aquilo que você entrega? Sim. Primeiro, eu acho que tem a ver com o meu grau de perfeccionismo. Então, hoje que eu entendo de temperamento, eu sou... Ninguém é só um temperamento, né? Tem outros paralelos, mas eu sou muito colérica, eu sou muito ágil, então eu estudo muito. E eu comecei a me dedicar com hiperfoco na criolipólise. Então, eu fiz vários cursos no Brasil, fora do país, vários e vários cursos, participei de muitos eventos, só que tudo eu drenava para isso. Então, todo o artigo que eu leio de outros assuntos é para, nas entrelinhas, eu entender como que isso impacta no meu protocolo. E o dia a dia clínico, e eu acho que mudou, a virada de chave foi quando eu tive a oportunidade de começar a fazer pesquisa científica. Porque eu falava, não deixa mais flácido, estimula colágeno. E eu começava a ver também a progressividade do processo. Então eu tinha ali na prática clínica que eu via que alguns pacientes ficavam bons, outros muito bons, outros ficavam bons, mas a médio e longo prazo, você via que talvez aquela cicatrização não foi como você esperava, ficou um pouco flácido ou sobrecarga na cicatrização. Então, essa observação, o dia a dia da prática clínica, eu trouxe as demandas, né, para o IRG já prontas. Olha, acontece isso. Não acontece, acontece. Clareia a pele. Estimula muito colágeno. Se o tecido compacto responde diferente do flácido. Então, eu comecei a trazer essas demandas. E hoje, aquilo que eu falava, que era muito da boca para fora, hoje virou uma realidade para todo mundo. Uhum. Primeiro estudo que a gente fez, que eu fiz em parceria com a HTM, que a gente começou lá atrás, 2021, porque o estudo começa assim, é trabalhoso. Você fazer o desenho do estudo, o investimento. Foram várias frentes, né? Uhum. O que acontece ali dentro, quais marcadores, por que está acontecendo, como que é essa progressividade, dentro da progressividade, como é que são esses marcadores e como é que cada tecido responde, o flácido e o compacto. Então, assim, e na hora que começou a chegar essas respostas para mim, respostas que eu até hoje não tinha nos estudos. Você pegar aí os melhores estudos de criolipólise. Não fala. Não adianta que não fala. Por quê? Porque sempre tem muito interesse por trás de empresa. E isso é bacana da HTM. Porque eu falava, olha, o estudo, eu quero entender o que está acontecendo. Mas o que a HTM tem por trás de interesse? Zero. Uhum. Só bancava parte do estudo. Uhum. Então, ela me ajudava, custeando parte do estudo. E depois eu ia inventando outros marcadores. E aí, só do meu bolso, eu gastei já uma pequena fortuna nesses estudos. Então, sempre tendo ali a parceria da HTM com recurso próprio. Meu principal parceiro enquanto empresa foi a HTM, fato. Hoje mesmo, esse ano, a gente já tem aí alguns estudos contratados. Na hora que isso começou a chegar, aí foi a virada de chave. Não existe hoje nenhum protocolo no mercado de criolipólise a nível mundial que entregue tanto resultado com segurança. Porque a criolipólise é incrível. Mas se hoje, por exemplo, alguém ainda continua congelando com muito tempo, está fazendo errado? Uhum. Hoje o tempo é mínimo, a estratégia é certa, respeitando a individualidade de cada região, todas aquelas variáveis de personalização que a gente desde o início trazia, só que agora com as respostas da ciência, nós mudamos completamente de patamar. Eu vi no teu Instagram que tu postou um resultado incrível pós-bariátrica. Que aquilo ali, gente, se eu olho, parece cirurgia. Gente, é só acessar o teu Instagram que tu vai ver o resultado incrível de retração da flacidez. Aquilo ali parece que fez uma cirurgia, tirou. Como que tu enxerga hoje o poder da criolipólise nessas questões agora? Porque a gente conhece muito criolipólise pra gordura, né? Como que pra flacidez. Raciocínio clínico pra flacidez? Pois é, na verdade, desde o início, tem a ver com essa fala que eu falei aqui anteriormente, o meu receio não era a questão da gordura, porque a gordura eu já sabia que ela ia detonar ali. Era o quanto de colágeno que eu vou estimular.
Porque se eu tenho uma paciente com bariátrica, hoje eu faço de olho fechado. Protocolo híbrido, associando sucção com placa. Eu tenho a sucção que entrega 2 vezes mais colágeno do que a placa. Mas aí eu entro com a sucção, associando com a placa, na forma estática, na forma híbrida. Protocolo perfeito. Ok, agora se é um paciente compacto, sucção, talvez só placa, só por ser compacto. Porque eu quero realmente menos colágeno, eu quero cicatrizar menos esse paciente. Então eu sempre soube do poder da criolipólise. Na minha mente, eu, Cris, mais para colágeno do que para gordura. Olha que loucura. Isso para mim sempre foi muito claro. E quando eu falava, as pessoas falavam, não. Então, isso começou a ficar cada vez mais claro com as pesquisas. E dentro de como acontece em cada período, porque tem a ver com a progressividade. Então, assim, a crio não é incrível só para tratar gordura, mas principalmente para estimular colágeno, né? Colágeno tipo 1 e biogênese mitocondrial. Por isso essa melhora da pele e tudo mais. Só que aí acende um alerta. Porque se você vai tratar um paciente que é muito flácido, você tem mais liberdade para trabalhar. Se o paciente é compacto, você tem que tomar muito cuidado, porque senão você reduz, mas ao médio e longo prazo você estimula tanto o colágeno que você estimula uma proliferação de tecido conjuntivo. E aí, com o passar do tempo, a pessoa vai achar que ali cresceu um volume e que é gordura e na verdade não é. É proliferação de tecido conjuntivo. Então eu tenho que saber reduzir e retrair na medida certa. Pensa na jornada ao longo desses anos para poder chegar nesse protocolo perfeito. Mas é a tua inquietude que te trouxe até aqui, né? E ainda bem, talvez, que existiram essas pessoas que duvidavam do teu pensamento, que até então era pensamento, né? Sim. Que te trouxeram até aqui. Sim. Eu falei pra vocês, né? Que às vezes eu vou dormir pensando. Aí, real isso. Eu acordo no meio da noite. Aí tem que anotar pra não esquecer, já né? sei o que é aquilo que tá sobrando. Já sei o que é. Aí eu vou lá, ajusto o protocolo. Aquela paciente que tinha ficado muito boa, quando eu faço uma outra paciente, ela fica perfeita. Então tem muito a ver de viver isso no dia a dia, entender a ciência e essa inquietude. É uma combinação. E eu acho que essa questão de tratar a flacidez ficou mais claro ainda quando você veio com a harmonização facial, né, Cris? Sim. Que também tem resultados incríveis e acaba sendo o principal foco mesmo a pele, flacidez, e você tem resultados incríveis também. Então acho que isso ficou muito claro, né? Hoje as pessoas ainda têm uma certa dificuldade, porque criolipólise, a primeira coisa que vem na cabeça é mesmo gordura, mas agora o pessoal já tá entendendo e é muito bom, né? Já. É muito bom ver e como você fez, né? Isso, Cris. A própria criodinâmica também. Que por si só já entrega muito colágeno, então para protocolo em cabine, gente, mudou a perspectiva. Hoje em dia você vai fazer um protocolo em cabine. Eu com ultrassom de baixa ali, da CRISCUPT, que eu trabalho em camadas, né? Trabalho mais profundo com ultrassom de baixa e eu trabalho com a dinâmica em que eu vou fazer lipólise, apoptose e estimulo o colágeno ao mesmo tempo. 3 sessões eu consigo entregar resultado se eu ampliar minha visão com a anatomia conectada. Gente, é incrível. Nunca ninguém viu isso. Nunca ninguém viu isso. Você faz muitas... Eu sempre fui muito inquieta com relação a isso. Eu acho que a estética de muitas sessões ficou lá para trás. Hoje nós temos tecnologia para poucas sessões e você entrega muito resultado. A Crio veio para essa mudança de chavinha aí. E essas associações que tu acabou de pontuar, né? Que é a ultrassom de baixa e a Crio, né? Como que tu vê as principais vantagens dessa associação e como que ela potencializa os resultados? Então, justamente... o trabalho em camadas, né? Eu tenho um aparelho que eu consigo descompactar o tecido. Então, às vezes, estrategicamente, num pré-crio, no preparo, ou no próprio tratamento em cabine, que eu quero trabalhar ali. Eu costumo muito... por exemplo, eu vou trabalhar um membro inferior, só que você tem um culote, você tem uma gordura que é resistente pela própria particularidade do local. E eu entro trabalhando ali com ultrassom de baixa, né? Então eu trabalho essa gordura mais profunda de uma maneira perfeita e finalizo com uma crio, por exemplo. Combinação perfeita. Você trabalha com a crio, promovendo ali uma redução, uma retração e pontualmente naquela área que tem uma necessidade mais específica, mais profundamente. Então eu acho que são associações inteligentes. Mas sempre a crio é o carro-chefe. Ela por si só já entrega muito. Mas daí potencializa com outras coisas. Potencializa. Por isso que eu falo que a CRISCUPT é uma clínica completa.
Cris, agora mudando um pouquinho de assunto, né? Mas continuando sempre com a criolipólise, eu vou fazer algumas perguntas rápidas pra Cris e ela vai responder de maneira bem rápida também, com a primeira coisa que vier na sua cabeça. Pode ser, Cris? Olha, é difícil. Pra encerrar. Eu tenho dificuldade de ser objetiva, mas vou tentar. Vamos lá. Um erro comum que você via no começo da sua carreira? Acreditar mais no outro profissional do que no nosso potencial. Aham. Achar que o segredo sempre estava no outro. Aham. Um caso que te emocionou. Ai, eu lido com muitas mulheres, né? Então hoje a gente tem até essa sensibilidade. São muitas mulheres que chegam com pânico, outras que hoje a gente já consegue perceber que mulheres que foram abusadas. Então só no tocar, você precisa acessar e a pessoa não deixa. Hoje a gente já tem essa sensibilidade de conseguir entender já os sinais. E ficando ali um tempo com essa mulher, a gente já consegue se conectar, escutar, poder compartilhar e fazer parte dessas histórias. Então, assim, são muitas histórias emocionantes. Um recurso tecnológico indispensável na sua rotina? Criolipólise. Criolipólise e Criosculpt. Uma aula que mudou a sua forma de ver a estética. Olha, eu sempre falo isso pra Patrícia, né? Eu tava com ela em Barcelona e ela apresentou o IRG. E naquele momento eu entendi que era o que eu precisava, porque eu não sabia como que eu ia conseguir. Porque eu era só uma mera aluna ali, não tinha construído toda essa história e trajetória. Quem que ia me ajudar com estudos científicos, né? Mas ela apresentou o IRG e eu entendi que ali era o que eu precisava para unir a prática clínica com a ciência e criar tudo que a gente criou hoje. O que ainda te dá frio na barriga? Todos os dias que eu vou trabalhar, eu tenho frio na barriga, eu faço minha oração e todos os dias que eu vou trabalhar na minha clínica, eu tenho frio na barriga. Eu vou subir aqui no palco agora e eu já tô aqui com frio na barriga, então eu acho que quando a gente perde o frio na barriga, perdeu a graça e tá na hora de parar. Então ainda não tá na hora de parar. A gente falou isso. Algo pra construir. Com certeza. A gente falou isso ontem, né, Cris? Sobre. Isso. Muito legal. Cris, antes de fazer o encerramento, a câmera é sua, o momento é teu. Se tiver algum curso por vir, fala pra gente. Se tiver algum recado pra dar pra quem tá iniciando nessa área da criolipólise, quer se especializar cada vez mais, tens um tempinho ali pra finalizar esse podcast. Quero agradecer a oportunidade, agradecer, né, a HTM, a Tulípia, por ter a oportunidade de participar aqui com vocês, duas maravilhosas. E assim, hoje nós temos vários produtos online. No link da bio do meu Instagram, você consegue ter acesso ali. Eu trabalho com harmonização facial. Você é um dentista, um médico, um dermatologista, tem um curso que eu tenho certeza que vai impactar na sua entrega para trazer mais naturalidade. Quero ser um especialista em harmonização corporal, facial, de forma não invasiva, completo, com algo validado cientificamente. Mais do que isso, ao longo dessa nossa jornada, temos ali o Crio da Cris Hybrid, que é um curso super validado. Hoje a gente tem protocolos validados também para o tratamento do lipedema, então fazer parte da história dessas mulheres com lipedema também é algo incrível. Harmonização íntima, enfim, então tudo a gente consegue acessar ali no link da bio do Instagram e para continuar esse legado aí de fazer parte de histórias, e com certeza vai ser muito especial fazer parte da história dessa pessoa que está me escutando ali do outro lado. Muito obrigada por compartilhar teu conhecimento com a gente, a tua trajetória, os teus sentimentos por trás da criolipólise. É uma honra poder te entrevistar, é uma referência internacional. Obrigada, Fê, por me acompanhar também. Adoro dividir esse momento contigo, acho muito especial, bem dinâmico. Espero que quem tenha assistido até o fim tenha absorvido tudo que a gente conseguiu absorver e conversar aqui nesse episódio de hoje. Fê? Obrigada. Meninas. Obrigada, Cris. Daria pra gente ficar horas aqui, né? É muito gostoso bater um papo com você, Cris. Sempre é muito bom e obrigada também. A Fê já tem que me aguentar, né? Porque ela que é da pesquisa, eu fico cutucando o tempo todo. Fê, olha isso, eu tava lá em Mônaco já mandando aqui. É isso aí, mas eu gosto disso, viu, Cris? Que bom. Vamos seguir assim, se Vamos Deus seguir quiser. assim que dá muito certo, obrigada todo mundo por tudo. ganha, né? Com certeza. Obrigada por tudo, Cris. Obrigada, gente. Não esqueçam de se inscrever no nosso canal para ficar por dentro de todos os episódios. E esse foi mais um podcast Estética em Alta Frequência, oferecimento da HTM e da Tulip. Nos vemos no próximo episódio. Tchau!